Quando eu tinha cerca de 10 anos, fui passar uns dias em uma fazenda com a família de um amigo. Era uma daquelas viagens de férias para o interior, onde o cheiro de terra e o som dos animais eram tão constantes quanto o vento que balançava as árvores. Para mim, que vinha da cidade, aquele ambiente era como um novo universo a ser descoberto, cheio de mistérios e aventuras. Não imaginava, porém, que uma dessas aventuras fosse mudar para sempre minha forma de ver o mundo. Era uma noite quente e calma. A lua cheia iluminava o céu, deixando o campo mergulhado numa luz suave e prateada. Lembro que estávamos todos do lado de fora da casa, sentados em cadeiras de madeira rústica, aproveitando o ar fresco. Meus amigos corriam e brincavam, mas eu, por algum motivo, me distanciei um pouco, atraído pela sensação de quietude que o campo à noite trazia. As árvores ao redor da casa se balançavam levemente com a brisa, e o som dos grilos preenchia o ar, criando uma espécie de trilha sonora para a noite. Foi então que, no meio das árvores, algo chamou minha atenção. No início, pensei que estava vendo coisas ou que talvez fosse o reflexo da luz da lua em algo metálico. Mas não, aquilo era muito mais estranho. Uma bola de luz, como uma chama, flutuava entre as árvores. Era uma esfera de fogo, pequena, mas brilhante, que pairava a poucos centímetros do solo. Fiquei paralisado. Nunca tinha visto nada parecido. A bola de fogo não era estática. Ela flutuava de um lado para o outro, subindo e descendo suavemente, como se tivesse vida própria. E o mais curioso, ela se movia em zigue-zague entre as árvores, como se estivesse explorando o lugar. Eu não conseguia desviar o olhar. Fiquei vidrado naquela visão por alguns minutos, incapaz de me mover ou de chamar alguém. O silêncio ao meu redor parecia ter se intensificado. Não havia explicação lógica para o que eu estava vendo. Enquanto observava aquela bola de fogo, várias hipóteses passavam pela minha cabeça. Será que era alguém com uma tocha? Mas não, a luz era muito pura, muito vibrante. E da distância em que eu estava, certamente veria alguém segurando aquilo. Poderia ser uma lanterna? Também não fazia sentido. O brilho não era como de uma luz artificial, e além disso, quem estaria no meio das árvores àquela hora, sem fazer barulho? A sensação de estar diante de algo desconhecido e misterioso crescia a cada segundo. Aquilo não era normal. Eu sabia disso, mesmo sem entender o que era. Por volta de 2 minutos, a bola de fogo continuou seu movimento suave, então, de repente, sumiu. Não voou para longe, não se apagou lentamente. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Eu, finalmente, consegui me mover e corri em direção à casa, o coração disparado. Encontrei a mãe do meu amigo e contei a ela, sem fôlego, o que tinha acabado de ver. Esperava que ela risse de mim ou dissesse que eu estava imaginando coisas, mas, para minha surpresa, ela me ouviu com calma e depois sorriu, como se entendesse exatamente o que eu tinha presenciado. Ela me explicou que o que eu tinha visto era algo chamado Mãe do Ouro. Naquele momento, eu nunca tinha ouvido falar da lenda. Ela contou que, segundo as histórias antigas, a Mãe do Ouro era uma espécie de espírito guardião, uma luz que aparecia em certos lugares, geralmente onde havia ouro ou tesouros escondidos. Muitas pessoas acreditavam que a bola de fogo era um sinal, uma manifestação mística que, para alguns, trazia sorte, enquanto para outros era um presságio. A explicação dela só aumentou o mistério para mim. Como uma criança de 10 anos, aquela ideia de que algo sobrenatural poderia existir me deixou intrigado e, ao mesmo tempo, assustado. Mas, acima de tudo, eu sabia que o que eu tinha visto não era fruto da minha imaginação. Não havia como eu ter criado aquela visão na minha cabeça. Eu não sabia o que era uma Mãe do Ouro antes daquele momento, então como eu poderia ter inventado algo assim? Nos dias seguintes, voltei várias vezes ao lugar onde tinha visto a luz, esperando que ela aparecesse novamente. Mas nunca mais a vi. Mesmo assim, a lembrança daquela noite ficou gravada em mim. Às vezes, eu me perguntava o que aquilo significava. Será que era apenas uma lenda, ou de fato havia algo mais naquele lugar, algo que eu não podia ver, mas que estava lá, escondido sob a terra ou no ar? Anos depois, já adulto, sempre que ouço histórias sobre luzes misteriosas ou fenômenos sobrenaturais, lembro daquela noite na fazenda. Talvez tenha sido um evento raro, uma daquelas experiências que poucos têm a sorte, ou o azar, de testemunhar. O que sei é que, desde aquele dia, nunca mais olhei para o mundo da mesma forma. Algo mudou dentro de mim naquela noite, e o mistério da Mãe do Ouro ainda ecoa em meus pensamentos, como uma chama que nunca se apaga completamente. A casa era uma construção antiga, decadente,
com janelas quebradas e portas que rangiam a cada brisa. O ar ali dentro era denso, quase sufocante, e uma sensação de perigo iminente pairava sobre nós. Mesmo sabendo do risco, éramos 7 todos nos preparando para dormir naquele lugar amaldiçoado, como se quiséssemos desafiar o impossível. Enquanto o cansaço me dominava, caí no sono profundo, ainda dentro do sonho. Quando acordei, algo estava muito errado. Eu não estava mais na cama, tampouco dentro da casa. Me encontrava em um lugar desconhecido, descalço, os pés sujos de terra, o corpo pesado e exausto, como se tivesse corrido a noite inteira. A sensação era horrível, um medo que me apertava o peito. Logo entendi o motivo daquele cansaço, eu havia sido azarado. O demônio havia me escolhido, me possuído. No sonho, eu lutava para entender o que estava acontecendo, mas tudo era confuso, uma mistura de cansaço e pavor. De repente, enquanto minha mente ainda tentava processar o pesadelo, algo aconteceu. Sem aviso, meu celular, que estava ao meu lado na vida real, começou a tocar uma música no volume máximo, quebrando o silêncio da madrugada com um som ensurdecedor. O choque foi tão grande que me arrancou do sonho e me trouxe de volta para a realidade. Acordei num pulo, o coração disparado, suando frio. Olhei para o celular, incrédulo. O mais estranho de tudo é que meu celular nunca, jamais, tinha tocado música sozinho. Eu sempre deixava o aparelho no modo silencioso antes de dormir. Mas, naquela noite, às exatas 3 horas da manhã, como se fosse o toque de um aviso sinistro, o telefone decidiu tocar sozinho, um som que ecoava pela escuridão do quarto. Desliguei a música o mais rápido que pude, o coração martelando no peito, e olhei para o relógio. 3 da manhã. O horário em que, dizem, o véu entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos é mais fino. O tempo parecia congelado. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado, carregado de uma sensação de presença, como se algo, ou alguém, estivesse me observando de algum canto escuro do quarto. Desde aquela noite, meu celular nunca mais repetiu o fenômeno. Ele funcionou normalmente, até o dia em que o aposentei. Mas a memória daquele som, aquela hora, naquela noite específica, nunca me deixou. O que aconteceu naquele momento? Foi apenas uma coincidência? Ou foi algo muito mais sinistro, uma extensão do pesadelo que, de alguma forma, conseguiu se infiltrar no mundo real? Até hoje, cada vez que olho o relógio e ele marca 3 da manhã, sinto um arrepio percorrer minha espinha, lembrando da vez que o demônio do meu sonho quase conseguiu me alcançar.